Olá pessoal de Áries, bem-vindos a essa leitura. Espero que vocês estejam bem. Vamos ver quais são as energias para hoje, né? Lembrando que a pergunta tá R$ 35, o jogo geral 135. Contatos na descrição. Beleza? Vamos lá então para Áries. 5 de pentáculos. Um Ás de pentáculos. Pentáculos é ouros, tá? É a parte física, material, financeira. O que eu estou entendendo aqui é que pode estar havendo aí uma escassez financeira, mas mais do que isso, o importante entender aqui é que algum caminho pode ter sido tomado de maneira errônea, o que favoreceu essa escassez, tá? Então é momento de dar uma enxugada aí nas economias, nos gastos. Vamos ver o que mais vai sair aqui, mas por enquanto, o que eu estou entendendo é isso, que há essa escassez e ela se acentuou ou tomou forma e força por conta de um caminho talvez errado que tenha sido tomado aí por vocês no passado. Pode ser próximo, pode ser distante. Se você está muito tempo no mesmo serviço, é um passado distante, né? E de repente não era esse o serviço que você tinha que ter ido, entrado. Então alguma coisa dessa natureza aí. Ou investiu, né, em alguma coisa. Você pode ter investido em algo que foi um investimento errado, né? Aqui nós temos a carta da Torre, que caiu, que fala dessa turbulência mesmo, né? Então é uma coisa meio instável. De repente, vocês estejam vivendo meio a instabilidade aí financeira, né? De repente, vocês estão querendo esse recomeço, estão querendo esse novo caminho, mas as coisas estão meio atravancadas. Com essa carta da Torre, existem duas possibilidades para esse momento. E aí é preciso você direcionar as tuas energias. Aqui, com esse raio em cima da torre, ele pode falar que você pode ser atingido de maneira negativa por essa situação, ou você pode receber uma iluminação a partir dessa situação. Então vai de você saber investir energeticamente nisso, né? Peraí. Não, fica aqui. Então, vai de você saber investir a tua energia nesse momento. Se você conseguir identificar qual foi o caminho errado que foi tomado, se você conseguir identificar quais são os gastos que você está tendo, que não são necessários. Eu ouvi essa semana alguém falando que nós temos que saber o quanto que nós valemos no nosso mês, né? O quanto que são gastos indispensáveis para a gente poder viver, para conseguir tratar das dívidas e tudo mais. Então, você conseguindo examinar essas questões, acredito que você possa ter com essa torre uma iluminação. Agora, se você cair na frequência baixa, frequência baixa, frequência baixa, que tá dando tudo errado e eu não vou conseguir sair daqui, e não aproveitar esse momento de dor, que é crescimento, dor é crescimento, você vai ser atingido fatalmente aqui por esse raio. Os barulhos que vocês vão ouvir são das cachorras aqui brincando, tá? Elas sempre participam aqui comigo, muito felizes e alegres. Babi. Ei. Não pode. Certo. Alguns aqui já identificaram quais foram os caminhos, né, errados aí. Então, de repente, agora você fica pensando no passado. Isso aqui a gente também pode estar falando de um relacionamento. Vamos tentar adaptar aí, né? A gente não está falando só com pessoas aqui que estão com problemas de trabalho ou de dinheiro. Então tem pessoas também que entraram num relacionamento de maneira equivocada, fizeram uma escolha errada
e as coisas não andaram conforme estavam imaginando que iriam andar, né? Então, ainda existe esse olhar para o passado de alguma maneira. Hoje o vídeo está só com cachorros. Olha o cachorro do vizinho, que beleza. Próxima carta, o imperador invertido, ou seja, não tem estrutura. Essa situação não tem estrutura, ou seja, provavelmente também não tem futuro. Ah, eu sou autônomo. Tá, mas do jeito que tá, o teu negócio não vai pra frente. Ah, eu tô num casamento e o casamento tá péssimo. Pois é, foi uma escolha equivocada. A gente tem que tomar cuidado com as escolhas que a gente toma. Não vai pra frente, não tem estrutura, né? Então é necessário com essa torre você identificar a situação, né, para você conseguir uma saída, para você conseguir a iluminação aqui. E muitas vezes essa torre, ela cai, ela desmorona e é necessário, né? Se você não for capaz de tomar as decisões necessárias, essa torre ela vai desabar. Então as coisas podem piorar um pouco mais para depois melhorar, né? Se for preciso que essa torre caia, né? Então, por exemplo, de repente você não consegue sair de um relacionamento ruim, isso vai piorar a ponto de vocês terminarem mal, brigados, com questões judiciais, de repente, coisas complicadas, mas depois você vai ter uma liberdade para você viver a sua vida. Se você está num trabalho e você não quer, você não consegue pedir demissão, de repente as coisas vão piorar no trabalho, seja lá o que for que você esteja passando, né? Se você está numa escassez e você não sabe, se você não consegue olhar aqui e ter essa iluminação, né, aprender o que aconteceu aqui para você não fazer novamente da mesma forma. Se você não começar a se mover, se movimentar da maneira correta aqui, as coisas podem piorar com essa escassez de dinheiro, né? Até fazer com que você se mova. Então essa torre ela pode desmoronar, fazer você sair do lugar realmente, para as coisas começarem a melhorar, né? É preciso aqui uma dose de realismo. Talvez eu vou ser aquele amigo que vai chegar para você e vai falar assim, olha, o seu sonho é lindo, mas ele não é o caminho nesse momento. Eu sei que isso às vezes é complicado, é triste. Eu também, eu sou autônomo, eu trabalho com várias terapias. Mas já teve momentos no início que eu pensei assim, e agora? Será que esse é o caminho? E eu tive pessoas que chegaram para mim e falaram assim, ó, esse não é o caminho. E naquele momento eu tive que deixar as terapias por um tempo e trabalhar de carteira assinada, né? Então, assim, às vezes é dolorido, às vezes a gente não quer ouvir isso. Mas talvez eu seja o amigo que vai chegar pra você e vai falar, olha, nesse momento é isso que tem que ser feito. Tá bom? Tem que ter uma dose de realismo. Tá pedindo aqui. Um olhar realista, né? Porque a tua paixão, de repente, ela não condiz com a realidade de uma maneira que vai ser nutritiva de alguma forma para você. Última carta para o pessoal de Áries. Caíram duas. Vamos lá, vamos aceitar as duas. O 2 de espadas, falando essa questão do realismo, é necessário nesse momento. E o 3 de espadas invertido, eu sinto aqui duas coisas. Existe uma ilusão ainda que vocês cultivam, caiu essa e essa em cima dessa. Ou seja, você olhando para o passado, você não conseguindo olhar a realidade, e aqui também, você cego, não conseguindo nem tomar decisões de repente, por conta de uma ilusão. Mas meu marido ele vai melhorar. Ele fala que vai melhorar. Quantos casos eu ouço isso? A gente vai mudar de casa e lá vai melhorar. A gente vai trabalhar junto lá e vamos melhorar a nossa situação, né? Ou então a mulher, minha mulher agora ela fala que que vai mudar em alguma coisa. E fica essa espera, essa ilusão, e não é possível fazer nenhum corte. E aí
se machucam, né? Muitos aqui, essas duas cartas, esse coração aqui invertido com essas 3 espadas, me diz que vocês não querem, é como se fosse assim uma negação, sabe? Vou dar um exemplo para vocês. O cara trai a mulher finge que não sabe, mas ela sabe. Ela se nega a... Ela não dá o braço a torcer, ela se nega a aceitar, ela entra em negação para não sofrer, né? A empresa tá para falir, mas eu não quero ver isso. Entende? É uma situação assim, é uma coisa que você não quer ver para não sofrer. Então a gente pode estar falando com essas pessoas aqui hoje, tá bom? Agora, deve ter uma solução, né? Eu não vou tirar mais cartas, mas deve ter outras soluções aqui. É preciso investigar, né? Vou tirar um conselho com o tarô da fitoenergética, mas eu trabalho com radiestesia, com radiônica. Radiônica é possível a gente tratar prosperidade, relacionamentos. É possível a gente identificar se dentro dessa casa tem energias telúricas que podem vir do solo, pode vir da parte elétrica. Coisas simples que podem estar minando um relacionamento, dando brigas, energia estagnada, né? Eu faço limpeza à distância, tudo à distância. É possível que no ambiente de trabalho, que eu faço a limpeza de ambiente, pode ser do lar, mas também pode ser do trabalho. E essa limpeza no trabalho pode ser o que está necessitando para poder trazer a prosperidade. Eu atendi uma academia que ela tinha um vazamento de água e ninguém resolvia aquele vazamento. E a academia foi minando e ia entrar em falência. E aí a gente entrou com esse trabalho de R$ 135 para não falir, gente. E nós fizemos, era só um ponto telúrico que tinha ali de água do vazamento. A gente anulou energeticamente para aquela energia daquele vazamento não ir para o ambiente. E aí as coisas começaram a melhorar. É claro que isso é a ponta do iceberg. A gente começa tratando da energia, mas aí a gente vai tratando das questões físicas, mentais, emocionais da situação também, né? Mas de repente é uma limpeza energética que é necessária no ambiente. Senti muito isso aqui de poder falar isso para vocês. Lembrando que, eu quero saber como resolver essa situação, eu quero entender melhor essa situação, R$ 35 a leitura de tarô para pergunta, ou 135 a gente vê todos os setores e tudo mais. Tem que cair, pessoal de Áries. Aqui, paz e harmonia nos relacionamentos geram equilíbrio e vitalidade. Ou seja, estou falando com quem não tem paz e harmonia nos relacionamentos. Tá bom? Eu tenho também a limpeza áurica, a limpeza dos chakras, desbloqueios, tudo isso. Eu fiz ontem tá terminando hoje um gráfico de radiônica para uma pessoa que ela falou, eu quero ser melhor. Ela entrou com tarô e a pergunta era como ser melhor para o meu marido. E aí a gente foi entender que os chakras delas estavam desalinhados. A gente alinhou os chakras, ela já sentiu uma melhora. Né, de poder ouvir o marido, de poder, não precisa concordar, mas de repente olhar com a visão dele, isso tudo, se tiver tudo alinhado, é possível. Tá bom? Espero ter ajudado vocês aí. A erva é a sassafrás, eu não conheço, não sei se é uma erva, se é o que é, uma planta, mas para quem conhece, foi a carta que caiu aqui do conselho. Espero ter ajudado. Se vocês gostaram, deixem um like, deixem um like, curta, a mesma coisa, mas se inscrevam, eu quero chegar a 1000 inscritos aqui. Quando eu chegar a 1000 inscritos, eu vou fazer uma live respondendo algumas perguntas de tarô gratuitas. Tá certo? Fiquem com Deus. Até mais.